Saudações a todos, bem-vindos a mais um Encontros com o Insólito. Dessa vez eu estou conversando com duas sumidades que trabalharam com a tradução e comentários sobre os oráculos caldeus, né, publicados aqui no Brasil pelo selo Sabedoria Arcana. E, na verdade, é esse livro aqui, Os Oráculos Caldeus. Vocês podem encontrar no Clube dos Autores, em vários... pela internet é fácil de achar. E eu estou aqui, então, com André Consciência, que é ator, tradutor, escritor, tem trabalhos sobre esoterismo, poesia e obras de ficção também, traduzidas em idioma inglês, em português, tem várias publicações já na sua trajetória. Ele é o tradutor do trabalho que foi de resgate dos oráculos caldeus, desde o seu desde as traduções para o inglês, ele traduz para o português, tece alguns comentários, e também estou aqui com o Pablo Bispo, meu amigo Pablo Bispo, que é doutor em educação pela PUC-Rio, professor associado da Universidade Federal Fluminense, e é Frater Rosa Cruz, né, membro do núcleo RJ1 da URSI, a Universidade José Coá, né? Então, o Pablo também é um dos comentadores dos oráculos caldeus nessa publicação aqui. Os oráculos caldeus, vocês que têm acompanhado aqui o canal, já devem ter assistido também uma conversa que eu tive com o Vitor Canongia, que falou sobre todo o histórico, né, dentro do ponto de vista dele, da pesquisa dele, sobre um histórico que leva à produção daqueles oráculos, e todo aquele amálgama cultural que se traduz naqueles versos, naqueles versículos e nas concepções que vão sendo embutidas, vão sendo acrescentadas nos oráculos. Vocês devem ter me visto ali fazer algumas questões e fiz algumas breves intervenções. Aqui a gente vai passar a palavra aqui para um dos autores, que é primeiramente o André e depois o Pablo, e eles vão falar a respeito do que eles pesquisaram, de como é que eles encaram a coisa, que interpretações podemos dar para esses oráculos, para essas leituras, e que essas canalizações, por assim dizer, traduzidas para o português. Então, com vocês, vou passar aqui a palavra para o André Consciência. André, com a palavra você. Olá a todos, obrigado pelo convite, Carlos. É uma honra estar convosco. Devo começar, se calhar, por uma breve história de como primeiro entrei em contacto com os oráculos caldeus. Eu tinha, julgo que tinha 13 anos e eu tornei-me depois um estudante e praticante de várias tradições ocultas. Na altura, ainda não, pelo menos estudante não e praticante não, conscientemente. Mas foi-me emprestado um CD de música de uma banda de rock gótico que se chamava Fields of the Nephilim, pelo meu tio. Comecei a escutar este CD e percebi, com o meu inglês, na altura mais limitado do que agora, que o CD falava da Suméria, tinha temas como a Suméria, etc. Mas, sobretudo, e outras coisas que eu não compreendia o que eram, não compreendia a essência daquelas coisas, mas sentia, fez-me sentir este CD uma espécie de continuidade do tempo, como se a minha consciência atravessasse o tempo e várias vidas, etc. Eu fiquei curioso e comecei a folhear o livreto do CD. E comecei a perceber que o que estava no livreto, em cada uma das músicas, não era o mesmo que estava a ser cantado. Portanto, o que aparecia como letras das músicas, que não eram de facto as letras das músicas, eram excertos dos oráculos caldeus. Eu fui investigar, portanto, o que é que senti uma grande familiaridade com aquele texto e fui investigar o que era, depois li os oráculos caldeus, mais tarde li já com uma compreensão do inglês melhor, etc. E comprovei que a obra era de facto, portanto, não era só da novidade da idade, a obra era de facto completa e bastante perfeita até. Entretanto, em contacto com a sabedoria arcana, eu tinha publicado uma tradução
uma tradução do Grimório da Ordem pela Sabedoria Arcana. Perguntaram se eu teria mais alguma proposta. Eu lembrei-me logo de traduzir os oráculos caldeus, porque é uma obra, para mim, pessoalmente, importante. Eu considero que, apesar de tudo aquilo que a obra pretende resumir, portanto, deste tal caldeirão que é o caldaico, eu considero que esta obra é o chamado poema revelado. E por poema revelado, claro que todos os poemas são revelados, uma pessoa está a escrever e o poema vai-se mostrar ao escritor também, primeiro ao escritor, depois aos outros. Mas o que queremos dizer aqui com o poema revelado é um poema que vem por via do transe, da fusão com o universal, da fusão com aquilo que é o universal e que não é limitado pelos condicionamentos normais do dia a dia. É uma espécie de inspiração divina, mas não só isto. O poema revelado procura também causar o mesmo estado de transe no leitor mais atento e mais receptivo. Portanto, eu falava aqui da questão do caldaico, portanto, são oráculos caldeus, é este o título, e há se calhar que examinar as duas palavras que aqui estão presentes, oráculos e caldeus. Podemos começar por caldeus. O que é o caldeu? Portanto, o caldeu, pelo menos segundo o que eu entendo, é este caldeirão de culturas da região da Mesopotâmia e que vai desde a Suméria à Pérsia Antiga, tem os hebreus, tem as culturas neo-assírias, tudo isto, mas também crê-se que esta obra provém do tempo de Marco Aurélio e surgia entre os romanos como uma espécie de gíria para nomear aquele que era um entendedor das festas. E, de facto, os oráculos caldeus descrevem estes movimentos celestes enquanto turbilhões e a forma dinâmica como eles interagem. Um processo contínuo de criação e de criação que é revelação também. Oráculos não são oráculos no sentido de que se pode chamar, por exemplo, ao que será deitar o tarô, ou deitar as runas, não são oráculos para adivinhar o que é a vida divina. E no caso, com vida divina, eu quero dizer o que é o plano divino. Esta obra, houve várias tradições que procuraram apropriar-se desta obra com alguma lógica nisto. Portanto, nenhuma delas o fez, não é absurdo que o tenham tentado fazer. Temos, por exemplo, e podemos ver com várias traduções que existem, há uma apropriação por parte do neoplatonismo, uma tradição que segue por via dos pensamentos do Platão e o seu desenvolvimento metafísico, etc. A tradição hermética que está muito ligada ao neoplatonismo e o seu revestimento, por assim dizer, no pensamento renascentista, é que também chamavam com Giordano Bruno, por exemplo, o egipcianismo. A mim parece-me que, embora não possamos dizer ou não devamos dizer que os oráculos caldeus foram escritos por um hermetista, por exemplo, a linguagem universal é semelhante na tradição hermética, no neoplatonismo, etc., é semelhante à dos oráculos caldeus. Eu creio que isto se passa porque a tradição hermética procura aquilo que é universal nas várias tradições e extrair daí as tais leis universais, e a linguagem dos oráculos caldeus é igualmente universal. Nos oráculos caldeus, inclusive, temos termos que parecem provir de várias línguas diferentes, como temos Jeová, Hecate, portanto há ali uma mistura
O zoroastrismo é outra das tradições, portanto, há quem acredite que os oráculos caldeus devem ser interpretados à luz do zoroastrismo. E também há aqui, portanto, isto não é assim tão irracional, por assim dizer, porque o zoroastrismo apresenta aquele culto ao fogo que revela, ao fogo que cria, ao fogo que inspira, e este fogo é omnipresente, acaba por ser omnipresente ao longo de todo o processo daquilo que é ou que são os oráculos caldeus, portanto este poema desta obra. Não são desirmanados neste aspecto, por assim dizer. Há quem diga que deve ser interpretado à luz da Cabala. Todos estes casos têm algo de semelhante. Portanto, a Cabala, por exemplo, com a árvore da vida, que é um diagrama bastante completo, ela cria uma espécie de óculo, de instrumento de percepção do mundo, em que, uma vez estando nós a utilizar esse instrumento, todas as coisas encaixam numa esfera ou noutra, todas elas se vão encaixando. Há depois umas semelhanças mais evidentes, por exemplo, a árvore da vida tem os 4 mundos: o mundo arquetípico, o mundo criativo, o mundo formativo e o mundo material. Estes 4 mundos acabam por ser também nomeados e diferenciados nos oráculos caldeus, mas de outra maneira. O gnosticismo, e de facto também há aqui semelhança, o gnosticismo procura um contacto direto com o divino, que não há uma necessidade de intermediário. O mesmo se passa com os oráculos caldeus, mas não podemos ou não devemos dizer que necessariamente os oráculos caldeus tenham sido escritos por um gnóstico. Apenas se trata aqui de uma universalidade que se encontra nestas várias tradições e não respeita essa universalidade. Há quem fale, quem defenda que os oráculos caldeus devem ser interpretados, digo eu, se calhar pela antiguidade, devem ser interpretados por via da sabedoria do Antigo Egito, das tradições do Antigo Egito. Portanto, o Antigo Egito ele cobre um espaço de tempo bastante largo e poderia-se de facto encontrar analogias suficientes se procurarmos ao longo desse tempo todo, portanto, um paradigma dentro da metafísica e da religião egípcia, mas seria um bocado um golpe de sorte e seria um bocado forçado. A questão da antiguidade tem a sua lógica, mas também por causa do caldaico, portanto, desta primordialidade da civilização, mas nesse sentido penso que é mais profícuo seguir a linha de pensamento que Pablo seguiu também em parte aqui na nossa tradução, nos nossos comentários, e que é dirigir-nos para a Suméria. A Suméria, há menos informação sobre a Suméria, também muito antiga e é difícil chegar a tudo o que é possível na Suméria, mas já o suficiente, e o próprio Pablo terá demonstrado que há o suficiente. A Suméria, além disso, é o berço da tradição celestial. Portanto, começam a haver a primeira arquitetura vertical, portanto, o que seriam os prédios da altura. Há os primeiros espelhos que nós construímos, e o espelho, para mim, é sempre um símbolo um símbolo do simbólico, portanto, o que está do outro lado, a imagem de nós próprios, a imagem das coisas, o símbolo das coisas. É também a civilização que traz a primeira escrita que nós conhecemos, a primeira escrita conhecida, que é mais que o espelho ainda, portanto, é o glifo e o hieroglifo, portanto, é o corpo do símbolo, é a palavra escrita. Depois, tal como dissemos, que é ali da Cabala, há
e Pablo menciona isto também no livro, há uma espécie de analogia. Portanto, nós na Suméria temos Urumu e Tiamat, o mar primordial e a entidade deste mar, portanto, a serpente primordial. E nos oráculos caldeus temos a primeira mente, aquela que existe, que é vazio, e a segunda mente, a que pode ser chamada de Jeová aqui. Portanto, é um Jeová que é particular aos oráculos caldeus e que é a mente de Deus que se reconhece no nada. Portanto, ela ganha a possibilidade de se conhecer em tudo. Nos oráculos caldeus há uma particularidade que é a Hecate, que eu penso que funciona aqui como uma espécie de intermédio entre esta primeira mente divina e a segunda, e que cria as espirais, portanto, as espirais que de resto vão revelar o livro inteiro. Após da cópula entre Urumu e Tiamat vem uma primeira geração de Deus, mais de um carisma mais cósmico, como Marduk e Enlil, Nana, e estes deuses têm podem ser, de certa forma, se não for muito forçado, podemos dizer que podem ser reconhecidos nos yunjis dos oráculos caldeus, nas fontes, nos teletarcais, os turbilhões que são criadores, foram criados, mas são também criadores. Tanto desta primeira geração de deuses, vem depois outros deuses, também cósmicos, mas mais relacionados, que podem ser relacionados mais facilmente com os aspectos civilizacionais e de organização humana, social, etc., como por exemplo, Inanna, e eu penso que pode ser encontrada aqui uma relação com os sinoches, e que são pontes, são intermediários entre o divino e o cósmico e o ser humano e o mundano também, os aspectos da vida mundana. Depois ainda podemos chegar até às criaturas míticas da Suméria, já não são propriamente deuses, mas são criaturas sobrenaturais, e nos oráculos caldeus nós temos os daimons, que são entidades com um porte mais multifacetado, mais vasto que o nosso, e portanto têm uma capacidade de operação maior do que a nossa, mas que tem uma limitação que nós não temos, que é a incapacidade de se fundirem com aquilo que será a matéria corrupta, portanto, com a corrupção. E entre estes daimons temos as fúrias, que são um género de daimons que combate o vício. São muito próximos então do ser humano e do seu cariz, da sua conduta no mundo humano até. Os cães terrestres, ou aquilo que eu traduzi como cães terrestres, pelo menos, e que podem ser encontrados na tradição hermética como uma grande saturação das chamadas larvas astrais, ou seja, aos espectros. Portanto, são alucinações e fenómenos também, não só alucinações que são criadas por via das nossas obsessões. São uma espécie de criaturas sobrenaturais, portanto, mas que não são deuses. A minha interpretação do livro, no entanto, e os meus comentários procuram não seguir, não ir muito pelo caminho destas tradições e destas civilizações antigas, mas procuram isolar um pouco os oráculos caldeus e extrair dos oráculos caldeus os instrumentos para interpretar os próprios oráculos caldeus, porque eles existem e são aqui dados, como a flor da mente. Esta é a minha abordagem, é uma abordagem que eu ainda não tinha conhecido muito por parte de outros tradutores, e, portanto, deixando o convite para conhecerem este livro, passo também a palavra ao irmão Pablo. Fazendo aqui a propaganda aqui, né, o jabá do livro, né, que não fui eu que publiquei, aliás, né, estou fazendo aqui uma divulgação
entre amigos, né? Porque o livro é bom. Ele faz parte aqui, antes do Pablo começar a falar, ele faz parte de uma coleção de trabalhos excelentes que eu tenho aqui, de estudos que venho fazendo por algum tempo sobre os oráculos caldeus e sobre as origens de muito pensamento, né, de quase tudo em torno do pensamento hermético, né, da cabala, tanto a cabala tradicional quanto a cabala hermética e a cabala teúrgica, né, e que no fim das contas tem basicamente a mesma origem, conforme o próprio André já mencionou. Eu vou citar aqui alguns autores para quem quiser enveredar por essa pesquisa, e vou deixar aqui para o Pablo discutir à vontade a respeito deles, caso queira. Por exemplo, um dos principais autores que vai fazer uma pesquisa bem rebuscada, né, sobre os Julianos, Juliano o Caldeu, né, é chamado de Caldeu, como o André mencionou, por causa da localidade de onde ele veio ali da região do Levante, né? E tem o Juliano Caldeu e o filho dele, que era o Teurgo, né? Então eles vão fazer uma prática entre a do astrólogo e a prática do invocador, que vai elevar a consciência mediante as meditações que, inclusive, vão ser encontradas nos oráculos. Então, o Hans Lieve, que é o autor que vai fazer várias traduções e comentários bem robustos a respeito, o William Wynne Westcott, que é um dos principais autores falando sobre os oráculos caldeus e o pensamento zoroastriano, o Charles Stang, da Universidade de Harvard, né? Harvard Divinity School. Esse meu inglês não é bom igual ao do André, então às vezes eu tenho um sotaque ruim, mas enfim, o Charles Stang ele é um pesquisador muito sério, então são 3 autores aqui, entre outros muito bons, que valem a pena ser observados, procurados, quando alguém for fazer alguma pesquisa sobre oráculos caldeus. E por que eu falo tanto sobre pesquisa sobre isso? Porque eles podem ser utilizados hoje em práticas meditativas, práticas teúrgicas. Existe um grupo de trabalho que vem fazendo não só uma tradução, mas resumos dos trabalhos já pesquisados, com o intuito de reconstruir ritualística. Tá? Isso é bem interessante. E para mim, que eu sou astrólogo, né, isso para mim é muito mais interessante, porque vários desses oráculos eles vão ser construídos com base na posição dos astros e vão recomendar, inclusive, que se faça determinado tipo de ritual dentro de uma lógica astrológica, né? Dentro de uma lógica em que determinado tipo de planeta, que corresponde a uma determinada divindade, né? Que tem um tempo muito apropriado que o caracteriza. Então, é ali que aquele ritual pode ser realizado de uma maneira muito mais eficaz e potente. É por isso que é tão interessante, tanto do ponto de vista poético, quanto do ponto de vista histórico e antropológico, quanto do ponto de vista místico e astrológico, né? Não separando tudo de uma vez, mas só para bom entendedor, meia palavra basta. Vou passar aqui a palavra então para o Pablo. Muito bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer pela oportunidade dada aqui pelo amigo, parceiro de trabalho e irmão Rosa Cruz, né? O Frater Carlos Holanda. Agradecer ao André, que fez todos esses esforços com diferença de fusos e a situação que se encontra Portugal e Brasil por estar aqui, né? O André é uma pessoa que eu nutro uma profunda admiração, temos muito a conversar e aprender um com o outro, imagino. E quero agradecer, sem dúvida alguma, a Sabedoria Arcana, selo editorial, que pôde integrar-nos nesse projeto dos oráculos caldeus. Então, feitos esses agradecimentos, vamos direto ao ponto. Primeiramente, salve Tiamat. E por que estou a dizer isso? Porque Tiamat, dentro da cultura suméria, ela é o que poderíamos chamar de deusa mãe. E, ao mesmo tempo, de modo análogo, poderíamos dizer que Tiamat é o caos primordial, de onde as demais divindades provêm. Isso registrado na epopeia do Enuma Elish, traduzida por L.W. King, um autor famoso, mas também disponível
em várias fontes, especialmente no Museu de Londres, que tem uma coleção vasta de tabletes cuneiformes, que para quem consegue ler em sumério, quem consegue ler em acadiano, temos ali um forte material de pesquisa. Vou seguir um pouco o roteiro do que o André fez e vou dizer o seguinte: o interesse que eu tenho e que pôde colaborar no livro dos Oráculos Caldeus sobre as civilizações suméria, acadiana, assíria, ele provém em parte de algo que o André menciona muito bem. Quando tomei um contato com os tais poemas, entrei também em estados diferentes de consciência e pude perceber algo mais do que as palavras que ali estavam colocadas. Isso me motivou a começar a estudar. E essa motivação veio acompanhada, posteriormente, a uma filiação minha, muito jovem, a uma fraternidade que já foi extinta, uma fraternidade esotérica, e um círculo que não poderia ser mais emblemático, que se chamava Filhos de Tiamat. Então, nós nos dedicávamos a estudar muito desse simbolismo sumério, acadiano, assírio, especialmente no que diz respeito tanto à composição da sociedade e da cultura, quanto às formas de magia e religião que se desenvolveram desde algo em torno de 6.500 a 7.000 anos atrás, até alguma coisa que vai mais ou menos até 1.400 a 600 a.C., com muitas mutações, né? No próprio livro, obviamente, eu não vou fazer toda essa digressão histórica, tem uma linhazinha do tempo, tem algumas explicações sobre os impérios. Eu posso dizer, por exemplo, que inicialmente havia 3 ajuntamentos com características de cidade: Ur, Uruk e Eridu. E esses 3, posteriormente, eles são invadidos por um povo que tem uma raiz semita, eu diria até, de certo modo, uma raiz ariana, se fôssemos pensar na ramificação dos arianos, né, entre semitas e aqueles indo-arianos, né, que foram mais para o Oriente. Então, era um povo que era um ancestral semítico, que era o povo acadiano. E os acadianos invadem Eridu, Ur e Uruk. E, posteriormente, nesse processo de transformação cultural, nós temos o Império Neo-Sumério. E aí nós estamos mais falando de um ajuntamento de cidades, estamos falando de um império que começa a se consolidar com base em 3 pilares muito fortes e que tornam essa civilização uma civilização longeva e avançada. Os pilares eram um misto de religião e administração ao mesmo tempo. Então, temos uma espécie de embrião ou homologia de um Estado teocrático com uma casta sacerdotal. E, por outro lado, nós vamos ter 2 outros pilares. Um segundo pilar, que é bélico, na medida em que os exércitos desse Império Neo-Sumério, eles compunham-se não somente de avanços no que diz respeito a armas de bronze, armas de ferro, mas também com táticas de guerra que, à época, tornavam-nos com imensa vantagem em relação aos povos da região. Isso faz com que haja uma expansão territorial grande. No apogeu dessa civilização, nós vamos ver um império que vai mais ou menos do sul do Iraque até onde hoje é o Irã e uma parte da Turquia, quase chegando, mais um pouco e chegava até os egípcios, né? Mais um pouquinho chegava lá. E esse era um império, e penso que isso é importante marcar, que desenvolveu também, num terceiro pilar, que eu vou chamar aqui, algo que era inovador, que era uma espécie de divisão entre as tarefas e as funções sacerdotais e mágicas ao mesmo tempo. De maneira que era possível já vislumbrar altos sacerdotes e o que hoje nós chamaríamos de, talvez mal comparando, curandeiros,
né, feiticeiros, esses mais próximos do povo. Porém, assim, sendo hermético nesse momento, assim como o André falou de algo que estava acima, com relação às analogias com a cabala e outras formas de pensamento místico, eu diria que embaixo, no nível concreto, no nível da Terra, essa especialização que a Suméria, a Acádia e a Assíria, porque são civilizações que vão se sucedendo, vão se formando impérios, e o curioso, eles se invadem, mas a população é preservada. Não há um genocídio. Então, o que vai havendo? Vão havendo mutações culturais e vai havendo desenvolvimento de vários ramos do pensamento. Não é à toa, eu creio que o Carlos Holanda pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, por exemplo, que a astrologia, até hoje, ainda emprega termos caldaicos nas suas leituras, né? E, além disso, uma série de outras formas de conhecimento foram desenvolvidas por esse império. O direito, com o código de Hammurabi, ou Nimrod, ou, se preferirmos, Amrafel. Há uma controvérsia quanto ao personagem concreto, mas há diversos nomes, inclusive com citações no Velho Testamento Bíblico, aos dias de Amrafel. Então, nós temos o direito, nós temos a agricultura, pois é a invenção dos sumérios, as irrigações, a partir dos leitos dos rios Tigre e Eufrates, e nós vamos ter algumas coisas muito interessantes que perduram até hoje e que não têm somente um caráter formal e administrativo, tem um caráter lúdico. Darei um exemplo. Os primeiros registros que temos da prostituição vêm da Suméria. E digo mais, sendo considerada, inclusive, sagrada no culto das sacerdotisas de Inanna para os sumérios, que é filha de Nana, deusa da lua, e nós temos Inanna, que é ao mesmo tempo associada a Vênus, se formos fazer uma associação planetária, e em acadiano e em assírio, a mesma deusa era chamada de Ishtar. Portanto, temos ali a invenção da cerveja, e não é pouca coisa, pelo que podemos perceber na história da humanidade, e a prostituição vista como um ato sacerdotal e sagrado. Por que eu chamei atenção para isso? Porque, para estudiosos de magia, nós estamos vendo ali fundamentos do que se convenciona chamar também de magia sexual, colocada a serviço de, eu diria, uma hierarquia clerical. Portanto, quando vamos falar dos oráculos caldeus, e temos esse background todo, Suméria, Acádia, Babilônia, Assíria, nós temos de considerar que eles surgem num contexto que muito bem aponta o André, que sofre uma influência grande do zoroastrismo e o seu dualismo entre Ahura Mazda como o primeiro portador da luz, como sendo a divindade do sol, do fogo, do ígneo, do luminoso, porém não podemos nos esquecer de Arimã, que era a sombra, Arimã, que era a corrupção, e também associado às paixões, instintos primitivos e todo mal, por essa civilização. Então, depois, pensemos que temos uma influência, em primeiro lugar, que remonta desde o início da civilização suméria, especialmente quando vamos analisar o Enuma Elish e vamos analisar alguns tabletes que estão, especialmente no Museu de Londres, tem muita coisa, e algumas até na internet a gente consegue ver. Quando você vai analisar esses tabletes de argila, nós temos, como apontou André, uma primeira geração de deuses, nós temos uma segunda geração de deuses, e é importante assinalar que essa segunda geração de deuses provém de uma relação incestuosa de Tiamat com alguns dos seus filhos. Então, isso é algo marcante. E a terceira geração, por assim dizer, se associa muito a um conceito de daimon.
eles possuíam a possibilidade e a capacidade, dentro de todo esse rito, dentro de toda essa construção mítico-religiosa, de se aproximarem dos homens, causar-lhes doenças, trazer-lhes virtudes, fortunas e mais. Eles eram ativados por encantamentos que eram conhecidos pelos seus sacerdotes, que recitavam as fórmulas muitas vezes. Se fizermos um paralelo, não há muita diferença em relação ao que se aplica, por exemplo, em alguns ramos do que ficou conhecido como a Goécia. Em alguns ramos da teurgia, em que você tem um rito específico para cada entidade e você, com o conhecimento que possui da entidade, você já sabe qual invocar e quando invocar. Aliás, chama muito a atenção o fato de que, quando vamos para a astrologia caldaica, há uma associação forte entre os planetas, pois eles tinham um sistema que era, ao mesmo tempo, um rudimento de astronomia e astrologia, e as divindades. Então, seguindo a hierarquia, quem conhece o Enuma Elish profundamente vai saber, por exemplo, que não é a mesma coisa invocar Marduk e invocar Marduk, Atmarduk, que era Marduk, filho de Marduk, porque um é um daimon, que era até, se fizermos uma comparação com a mitologia nórdica, um era quase como um Loki. Ou, de todo modo, se falarmos dos cultos afro-brasileiros, o de terceira geração, o Marduk com dois nomes, era quase como um Exu sumério, se formos comparar com os cultos afro-brasileiros. Então, todo esse sistema rico, ancestral, poderoso, tem até hoje ramificações. No início da minha fala, eu fiz uma saudação a Tiamat por já haver pertencido a uma sociedade cujo nome remontava aos filhos de Tiamat. Então, ainda há reverberações até hoje. Acho que, para começo de conversa, é o que eu gostaria e estou pronto para quaisquer indagações, o que tivermos aí para a gente conversar. Meus queridos, eu fiz umas anotações aqui, vou fazer perguntas bem breves, né? Porque as explicações são bastante claras, né? E todas elas vão ao encontro, né? Elas convergem para as mesmas conclusões, né? E eu acho muito interessante. Eu ia perguntar para vocês, eu imagino que o Pablo já tenha feito, porque o Pablo eu já conheço há mais tempo, mas eu ia perguntar para vocês, o André principalmente, se chegou após contato em termos de estudos e depois em termos de tradução, e posteriormente a isso, chegou a realizar algum tipo de prática conforme o que é dito nos textos traduzidos, eu chegou a... Porque, assim, existem práticas que podem ser sugeridas segundo esses estudos esse grupo de estudos ao qual eu pertenço, né? Chegaram a fazer isso? Chegaram a produzir alguma coisa? André primeiro. Com estes, sim e não, com estes nomes, com estes termos em particular, ainda não, mas por acaso é algo que eu, mesmo com esse convite, comecei a pensar novamente nisso. Neste, os sainotes telecarcais, etc., eu usei estes códigos, por assim dizer, no ritual da estrela Rubi, que é um ritual telêmico, e portanto, com o gesto meditar e ligar-me com estas entidades, os gestos. Mas com os daimons também, claro, por via de tradições estabelecidas, foi dentro deste próprio sistema que eu mesmo falei que devia ser isolado e depois trabalhado em si mesmo. Eu trabalhei com o daimon em tradições irmãs, por assim dizer. Eu depois depende do que é que interpretamos por cada um destes termos que são particulares aos oráculos caldeus.
Eu penso que são forças que eu, de facto, já conheço e tenho trabalhado com elas, mas gostaria de as isolar e trabalhar com os instrumentos que me são dados por via dos oráculos, talvez. Perfeito. Diga aí, Pablo. Então, bom, eu vou falar daquelas que fiz por livre e espontânea vontade. Não vou mencionar a sociedade a qual pertenci por conta do voto de sigilo, ao qual mesmo extinto eu estou preso. Mas posso falar do que fiz por mim, a partir de experimentos. Existem algumas dessas, como direi, desses seres dentro dessa hierarquia que está aí colocada, que, assim como na invocação dos daimons, com rituais específicos, você pode ter uma convergência e, às vezes, escutá-los e também dizer-lhes coisas. Então, tive 3 ou 4 experiências com alguns deles, mas uma eu posso falar mais abertamente, que me marcou muito, que foi em um momento... eu estava em uma situação bastante difícil e clamei ao intermediário de Tiamat, que é banida nos cultos. Na maioria dos cultos ela é banida, não surge com esse nome, e havia uma interdição aos sacerdotes no sentido de invocar Tiamat. Por isso, tanto cuidado eu tenho ao falar desse círculo. E num dado momento, numa situação muito difícil, um problema grave de saúde, cheguei a realizar uma prática que era proscrita há mais ou menos uns 4.000 anos, e me parece que eu fui atendido, porque segundos depois eu comecei a melhorar. Eu vou dizer o que estava acontecendo. Eu estava com 23/14 de pressão arterial e já não estava enxergando, o que indicou depois, posteriormente, que eu sofri um acidente vascular encefálico. Porém, eu fiz a prática proscrita, com o que eu conseguia ainda, contrariei até o que estaria dentro dos estatutos do círculo, mas o círculo estava extinto, eu fiquei um pouco mais tranquilo, e funcionou. E mais, eu consegui ouvir na minha cabeça o resultado e as instruções do que fazer para me salvar. Então, eu quero dizer com isso que, é claro, é uma experiência particular, eu não posso atribuir causas únicas a fenômenos que podem ser diversos, mas eu quero atestar que a força dessas entidades transcende o tempo, de todas elas. E aí eu não vou me referir só às que nós estamos debatendo aqui, não. Eu sou partidário da opinião de que várias outras forças e entidades de vários panteões diferentes, elas podem ser acessadas e utilizadas. Aliás, eu recomendo muita prudência aos jovens, porque muitas vezes os jovens tendem a trocar a vontade pelo estudo, e com a falta de disciplina acabam pensando que, ao lerem 3 páginas de um e-book sobre Goécia, eles se tornaram o mago supremo da Terra e podem controlar arquidemônios sem conseguir controlar a própria vida financeira. Então, eu deixo, inclusive, essa advertência, porque são forças tão poderosas que necessitam de autodomínio e de grande estudo e prática. Do contrário, você acaba sendo controlado pelo que você deveria controlar. É por aí, é por aí. Normalmente a gente vê o que acontece, né, quando... sabe aquela metáfora que o Walt Disney fez naquele filme Aprendiz de Feiticeiro com o Mickey? Né? Pois é. Sim. É basicamente o que acontece quando a pessoa está despreparada. Porque o que a gente chama de despreparado nesse sentido mágico, né? Eu vou aproveitar os ganchos que vocês deixaram aqui para mim. Eu vou me segurar aqui nos ganchos para explicar umas coisinhas para o pessoal que está pegando, Claro. não conhece, né? Mas é muito frequente a gente dizer que quando o sujeito não está preparado, ele pode se enroscar numa situação da qual ele não tem como sair. E aí, o
o que é estar preparado? Primeiro, desenvolver um autoconhecimento realmente bom, né? Ter uma noção de si próprio e não apenas aquela coisa que a gente acha que a gente sabe a respeito de si próprio. Ah, eu acho que eu sou assim porque eu sou assado, eu tenho virtudes, né? Mas, sobretudo, é o contrário, é para perceber a sombra primeiro. A sombra vem primeiro. E, então, na medida em que essa sombra ela vai se tornando conhecida, não é exatamente um maior controle que a pessoa tem, mas ela vai saber onde não pisar, ela vai saber como usar aquele atributo que em outras circunstâncias seria muito danoso, mas ela, como a energia elétrica, se você colocar o dedo dentro da tomada, vai levar um choque, vai doer, vai ser uma coisa ruim, né? Nada bom. Mas se você tiver com muito calor, aqui no Rio de Janeiro faz muito calor, se você tiver com muito calor e ligar o ar-condicionado, você vai ficar feliz da vida, mas é a eletricidade que fez a mesma coisa. Então, a energia ela não tem, especialmente no caso dos daimonios, que vale a pena a gente dizer que não é a mesma coisa que a construção medieval, do medievo para cá, do período moderno para cá, de demônio, não é a mesma coisa, a mesma concepção, mas assim, deu origem ao termo, né? Deu origem, mas não é aquilo, né? Mas você tem daimons muito bons, como Agatodaimon, né? Que é o bom daimon, né? Então você tem daimons que são maravilhosamente adequados, né? Aquela coisa que você deseja, mas aí na maioria das vezes as forças estão sob domínio de Hecate, sobretudo, elas são cegas, são forças cegas. Então para que você tem que ter consciência, né? Você vai usar um automóvel, se você não souber dirigir, você vai causar um estrago, né? Mas se você souber, tiver o domínio, você vai guiar direitinho, vai frear quando tem que frear, respeitar o pedestre. Isso se você não for, né, do Rio de Janeiro e São Paulo, né? As pessoas quase que atropelam os pedestres aqui, mas enfim, fica subentendido isso, né? Mas foi bom você ter mencionado isso, né? E vocês terem mencionado. Você falou de Goethe, né? Eu conheço como Goethe, a Goethe é a mesma coisa. Foi bom você ter mencionado isso e ter mencionado também o filho do Marduk, né? Que é um espírito travesso. É igual o Loki. É o Loki. É um espírito travesso. O Saci. O Saci, que no folclore brasileiro é uma figura que ela não é necessariamente destrutiva, ela vai causar um caos necessário para que a ordem se restabeleça num nível diferente daquele que estava monotonamente se estagnando. Perfeitamente. Eu gosto de pensar no caos como um promotor de uma outra ordem, né? Como Urano, um trânsito de Urano. Perfeito. E se me permite uma interrupção bem pequenininha, Carlos. Claro. O Marduk, filho de Marduk, é filho de Marduk com Tiamat. Que é caos. Então, é caos. Ele incorpora o aspecto da coragem, etc., do pai, e incorpora o aspecto caótico da mãe. Exatamente. O André também falou uma coisa, né, que assim, toda vez que eu vou reestudar, porque esse negócio a gente não consegue parar, a gente leu uma vez, entendeu de um jeito. Leu, depois da 10ª vez, você já está entendendo de outro jeito, completamente diferente. Porque é um conhecimento que se acumula, né, tem camadas. E é uma coisa que é subjetiva, né? Até o Pablo mesmo falou, tem percepções que você não pode reproduzir cientificamente, né? Não pode ser considerado uma ciência, né, nos moldes atuais, porque a gente não pode reproduzir o mesmo fenômeno para todo mundo do mesmo jeito. Mas a gente tem uma estrutura. A gente tem uma estrutura. E quando o André menciona ali, não, porque isso tem uma relação direta com a Cabala, quando a gente vai ler, a gente vai perceber claramente, né? Estou pegando aqui das anotações que eu fiz, as falas do André, que o hermetismo e a Kabbalah, especialmente o modelo mais hermético e o modelo mais teúrgico, né, que é mais ocidental, já tem simbioses e sincretismos com o cristianismo. Tudo que a gente conhece assim contemporaneamente a respeito, você vai ver uma raiz lá nos oráculos caldeus, né? Que por sua vez tem raízes lá na civilização mesopotâmica, que é uma coisa que tem raízes lá no período neolítico, que tem raízes em tradições orais paleolíticas, né, de caçadores. Quer dizer, é um encadeamento muito interessante, né? Quer comentar um pouco isso, André? Essa concepção aí?
Botei ele num beco sem saída aqui agora. É de facto um beco sem saída, mas que é bastante apropriado aqui ao tema. Portanto, raízes de raízes de raízes, e é de facto, portanto, o turbilhão, a espiral, que é um símbolo muito importante nos oráculos caldeus, é aqui de facto retratado também neste beco sem saída. Então, isso aí sempre me chamou a atenção. Quando eu comecei a ler a respeito, eu fiquei muito impressionado. Falei, nossa, está aqui a raiz, os turbilhões. Os turbilhões vão ser os primeiros movimentos que na árvore da vida a gente vai entender como aquilo que vai estar na origem de Keter, né, que é a coroa. Depois vai virar Horma, né, que é a sabedoria. Então, tem várias similaridades, né? E a Hecate, aqui no Brasil a gente chama Hecate de Hecate. Eu sei que pode ser Hecate, pode variar um pouquinho de acordo com a sonoridade, né? Mas a Hecate, ela é a alma cósmica, é o fator que vai dar origem a tudo. Mas conforme uma conversa, né, o Vitor Canongia, que é o vídeo que antecede aqui esse nosso, ele tocou num ponto que nós estudamos juntos, né, esse mesmo fator, que a Hecate, ela é a alma cósmica, é o fator que vai dar à luz a um monte de manifestações, que ela é esse fator secundário aos primeiros turbilhões, e vai parir, né? Vai dar à luz a todos essas outras realidades mais abaixo desses níveis altíssimos de realidade. Mas ela é também um fator que governa tudo aquilo que o André chamou de cães de Hecate, né? Vai governar tudo aquilo que está no nível mais abaixo, porque ela também é mãe da matéria, né? É muito interessante isso, porque bate com Binah na árvore da Sim. vida. Bate com Binah. Temos um princípio masculino que antecede ali, até que forma-se Hecate, até que há um processo de desdobramento, multiplicação, e cada vez uma contração maior, e um distanciamento cada vez maior daquilo que seria concebido por uma luminosidade sem fim, né? É muito interessante. A gente fica até meio... assim, porque é como o André falou, os oráculos caldeus não são oráculos como tarô, como I Ching, não é como um mapa de astrologia horária. A gente até usa o mapa de astrologia horária para fazer as invocações, mas a finalidade primordial era fazer isso que tanto o André falou lá no início, quanto o que o Pablo falou lá no final, essa conexão entre o que está aqui embaixo com aquilo que está em cima, mostrando alguns dos caminhos, né? E isso, o nome que se dá desde o tempo do Jâmblico é teurgia. Sim. Muito interessante. Jâmblico, Porfírio. Porfírio também era um que contribuiu muito, né, com os oráculos. Então, eu estou aqui muito contente de ter ouvido os dois aí falando e absorvido mais um pouquinho de conhecimento. E eu já li o livro aqui 2 vezes, vou ler pela terceira, Uhum. né? E vou comparar aqui com os outros escritos que eu recomendei. Meus Sim. queridos, alguma recomendação final? Quer divulgar alguma coisa? Site, trabalhos, performance, livros, etc. Fiquem à vontade. Perfeito. André, por favor. Vou aproveitar então a oportunidade para falar um pouco mais. Eu há pouco mencionei uma outra tradução que fiz para a Sabedoria Arcana, e uma vez que os oráculos caldeus saíram pela Sabedoria Arcana, aproveito para falar um pouco mais deste livro. Ele chama-se A Horus Mat Lodge, o Grimório de uma tribo panaónica. O conceito do panaónico relaciona-se com os aeons, e os aeons não só no sentido gnóstico, como já naquele sentido mais introduzido pelo Aleister Crowley, que são espaços de tempo, além de serem emanações, são emanações que se manifestam no tempo, são, portanto, emanações de tempo. Este grimório é um grimório que trata de práticas para vários destes aeons, portanto, destas fases da vida humana e do desenvolvimento da consciência humana, mas não só isto, é um grimório para mostrar o trabalho a ser desenvolvido pela Horus Mat Lodge, que é a loja Horus Mat. Portanto, é uma ordem esotérica fundada
entre a autora Nema e os membros do que era então The Grove of the Star and Snake. E não me alongo mais, portanto, sobre isto deixa um bocadinho a curiosidade. E obrigado pela oportunidade. Perfeito, então. Eu que te agradeço, André. Muito obrigado aí por sua presença. E vou passar aqui a bola aqui para o Pablo. Pablo, Ok, divulga perfeito. se preferir. Vamos divulgar. Então, a primeira, são 3 divulgações, eu vou tentar ao máximo ser sucinto, Carlos, mesmo com todas as dificuldades nesse sentido. Bom, obviamente, primeiro, mais uma vez, saudar o André pelo brilhante trabalho que tem realizado e tudo mais. Bom, eu estou em fase de divulgação de 3 categorias de coisas. A primeira, quero chamar a atenção para os 2 canais que eu mantenho no YouTube, quem quiser. Eu tenho um canal que ele tem um caráter mais acadêmico e ele se chama Pablo Bispo, que ele trata de ciência, tecnologia, educação. E eu tenho um segundo canal que é mais místico, que é Mátesis, do latim, com TH, Mátesis Magister, em que assim, sim, eu trato de outros temas, a astrologia, tarô e etc. Tem 2 anúncios a fazer também, que a Sabedoria Arcana está trabalhando, né? Nós estamos trabalhando, estamos desenvolvendo. O primeiro é que, se tudo correr bem, até o fim deste ano sai um livro de tarô a partir de estados de consciência. O Carlos talvez já tenha visto a minha palestra que rodou pela AMOR, pela Universidade de Rosa Cruz também, e eu vou aprofundar no estudo do tarô, mesclando tarô, arquétipos e estados de consciência. E para breve, provavelmente para o segundo semestre, mas sem data definindo ainda, é possível que pela Sabedoria Arcana também venha a ser formada uma turma de estudos de tarô, né, em que eu vou colaborar neste projeto também. E, no mais, agradecer pela oportunidade, pela excelente conversa, e uma última coisinha para acrescentar sobre a Suméria, porque eu sou muito apaixonado, não posso deixar de falar, né? A maneira como lidavam com os deuses e etc. veio, inclusive, a ter analogia com o que o Ramon Lum, lá na Idade Média, vai chamar de ars regia, né? Ou seja, a arte de governar, que era panágio dos sacerdotes, especialmente dentro do livro dos oráculos caldeus, tem até excertos de discursos de reis fazendo invocações aos deuses e a permissão dos sacerdotes para tanto. Muito obrigado mais uma vez, porque se me deixarem eu vou ficar falando de Suméria aqui até amanhã. Rapaz, eu vou fechar, mas eu até escrevi esse comentário aqui no meu caderninho, né, sobre a organização social e política milenar da região mesopotâmica, ela influenciando a construção, se influenciou a construção da concepção do céu, ou foi o contrário? Acho que foi uma coisa que aconteceu simultaneamente, né? Uma coisa... Conflui. Porque o processo a ideia de regência, a ideia de rei, de regência, vem daí, dessa conexão com o céu, né? E eles não tinham uma filosofia, um pensamento, a gente não pode nem chamar de filosofia do ponto de vista grego, né? Mas eles não tinham um tipo de pensamento que dissociasse movimentos astronômico-astrológicos de concepções divinas. Era para eles basicamente a mesma coisa, até onde se sabe, né? Mas é isso. Pô, bom que você acabou de ler o meu pensamento aqui. Você é que eu sou parecido com o professor Xavier. Tá certo, então, gente. Meus queridos, muito obrigado aqui. Eu que agradeço. E assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Qualquer coisa, clica no like, clica no sininho para receber as notificações, se inscreve aqui no canal, faz aí a procura sobre as divulgações aqui dos amigos e fiquem aguardando o próximo Encontros com o Insólito, que vai ter muita coisa bacana aqui para a gente compartilhar. Um beijo e até a próxima! Bye.